Você já parou pra reparar na caligrafia de alguém quando essa pessoa está triste? Existe um detalhe quase que invisível em Red Dead Redemption 2, que a maioria dos jogadores deixa passar. Ao longo de toda a jornada, o Arthur Morgan carrega um diário. E se você abrir esse caderno nas primeiras horas de jogo, vai encontrar desenhos impressionantes. Pássaros desenhados com uma delicadeza cirúrgica, árvores detalhadas folha por folha, rostos capturados com uma sensibilidade artística de quem realmente enxerga beleza no mundo. Aquele diário é o único lugar onde o Arthur Morgan não precisa ser um monstro. Mas o verdadeiro choque vem depois da morte dele. Quando o jogo continua e você assume o controle de John Marston, o John herda o diário, e se você tentar desenhar alguma coisa na pele do John, os desenhos são rudes, linhas rústicas, formas desproporcionais, quase como os rascunhos infantis de crianças. Esse detalhe não é uma piada dos desenvolvedores, é uma mensagem silenciosa. Ele nos prova que, por baixo de uma carcaça, daquele cobrador de dívidas violento e implacável, existia a alma de um artista, uma sensibilidade poética que era única e exclusiva de uma alma trancada. E a pergunta que fica é: por que nós fazemos exatamente a mesma coisa? Por que você esconde a sua parte mais bonita, mais sensível e artística sobre uma armadura de frieza e cinismo? Por que a gente sente que precisa parecer bruto e inabalável para conseguir sobreviver ao peso desse mundo? Hoje nós vamos analisar o que o diário de Arthur Morgan nos ensina sobre a psicologia humana. E mais do que isso, vamos entender por que nós somos tão perdidamente obcecados pela ideia de redenção. Para a gangue de Dutch Van, Arthur Morgan era força bruta. Basicamente era o cara que o que dá na telha chama Arthur. Ele era um homem enviado para quebrar os dentes, cobrar juros e puxar o gatilho quando as coisas davam errado. Ele era tecnicamente funcional. Durante décadas o Arthur aceitou esse papel. Ele se convenceu de que era apenas um homem mau, um monstro. Ele dizia para si mesmo que o mundo era cruel demais para que ele pudesse se dar ao luxo de ser bom. E talvez você também tenha aceitado um papel que não é seu. Talvez para sobreviver ao seu trabalho, à sua faculdade, às suas decepções ou algo do tipo, você tenha criado um personagem. Alguém que não se importa com nada, que resolve tudo no piloto automático, que não demonstra fraqueza e que trata as pessoas com uma distância segura. Você se tornou altamente produtivo, altamente funcional, mas a sua alma está guardada em um diário trancado na gaveta. O Arthur desenhava escondido. Ele escrevia seus medos mais profundos quando ninguém estava olhando. Ele tinha vergonha da própria sensibilidade, porque no mundo brutal em que vivia, a sensibilidade era vista como uma fraqueza que poderia matá-lo. Nós fazemos isso todos os dias. Engolimos o choro no trânsito, fingimos que aquela palavra não machucou, colocamos um sorriso plástico no rosto e continuamos produzindo. Nós nos orgulhamos de sermos fortes, mas ser forte o tempo todo não é uma virtude, é um mecanismo de defesa que está secando o seu diário interior. Até que a vida dá uma rasteira. No caso de Arthur, a rasteira veio da forma de uma tosse seca e um diagnóstico médico implacável: tuberculose. Naquela época, aquilo ali era uma sentença de morte inevitável. Mas o que acontece na mente de um homem quando ele descobre que tem uma data de validade? A tragédia de Arthur Morgan não foi a sua destruição física, foi a sua libertação espiritual. No segundo em que ele percebeu que o dinheiro não importava mais, que o poder das armas era inútil, tudo isso era inútil contra a própria biologia do ser humano. A gangue estava desmoronando, a armadura dele quebrou. Ele não precisava mais ser um monstro funcional para o Dutch, ele só precisava ser ele. Ele não precisava mais fingir ser inquebrável. Pela primeira vez na vida, o Arthur pôde fechar o diário de desenhos e começar a agir de acordo com a sensibilidade que estava escrita nele. Ele começou a olhar as pessoas de verdade, ele começou a ajudar as viúvas, perdoar as dívidas daqueles que não podiam pagar, usar seus últimos suspiros para tirar um jovem casal daquela espiral de violência. A dor e o limite da vida é limpar os olhos dele, e isso nos leva à grande questão que nos trouxe aqui hoje. Por que a gente chora tanto no final desse jogo? Por que a jornada de um fora da lei fictício nos toca de uma forma tão violenta?
A resposta é simples. Nós não amamos a redenção porque ela apaga o passado. Nós amamos a redenção porque ela nos dá a esperança de que o nosso pior erro não precisa ser o nosso capítulo final. Gostamos de ver o Arthur Morgan mudando porque, no fundo, nós queremos acreditar que nós também podemos mudar. Queremos acreditar que, por mais que tenhamos feito escolhas erradas, por mais que pessoas tenham machucado ou decepcionado a gente, e por mais tempo que tenhamos passado agindo como os monstros funcionais, a nossa essência boa ainda está lá, ainda está aqui dentro, esperando uma fresta para respirar. A redenção do Arthur é poética, porque ela é completamente altruísta. Ele sabe que vai morrer, ele sabe que não vai ver o futuro, ele sabe que a Terra não vai esquecer o sangue que ele derramou. Ele não está tentando comprar um passe livre para o céu. Ele está simplesmente fazendo o bem pelo bem. Está plantando sementes de árvores sobre as quais ele sabe que nunca vai se sentar. E eu acho que essa é a forma mais pura de amor que existe. E que Red Dead Redemption 2 trouxe pra gente. É a prova de que, mesmo no fundo do poço, uma vida talvez desperdiçada, o ser humano ele é capaz de produzir luz. Então, pensa comigo. Se você está ouvindo esse vídeo numa madrugada, numa tarde, numa manhã, não sei qual horário você está ouvindo, mas de repente você está deitado no seu quarto com a luz apagada, ou no meio de um dia exaustivo, eu quero que você olhe para o seu próprio diário. Quais são as partes bonitas sobre você que você trancou para que o mundo não machucasse? Quais são os seus olhos e a sua gentileza, a sua capacidade de amar, que você escondeu atrás de uma postura cínica e totalmente defensiva? Você não precisa esperar um diagnóstico trágico ou o fundo do poço para começar a colocar a sua essência para fora. Você não precisa continuar fingindo que é um monstro implacável, que a sociedade ou o seu trabalho exigem de você. Você tem o seu direito de ser sensível, tem o direito de se importar, de demonstrar afeto, de pedir desculpas e de voltar atrás nas suas piores decisões. Todos nós tomamos decisões erradas. O que importa é o que vamos tomar depois de errar. A sua história ela não está escrita em uma pedra. O seu passado foi real. Sim, ele teve erros, teve quedas e momentos em que você não orgulha. Mas o livro ainda está aberto e a caneta está na tua mão. Só basta você mesmo escrever. Assim como Arthur Morgan encontrou a sua redenção, olhando para um pôr de um sol, você também pode encontrar a sua hoje, escolhendo ser apenas um pouco mais gentil com você mesmo, com as pessoas que estão tentando sobreviver ao seu lado. Desarma essa postura hoje, deixe o diário aberto e seja feliz. Obrigado por dividir o seu tempo comigo e, bom, se você gostou desse vídeo, se fez algum sentido para você, deixa um like, se inscreve no canal, comenta a sua opinião, comenta algo que você tem pensado, o que você achou do vídeo, ou alguma experiência sua que possa agregar aqui nos comentários. Comenta aí que eu vou adorar ler, deixar um coraçãozinho e te responder, beleza? Então, rapaziada, acredito que esse foi o vídeo. Muito obrigado por me ver até aqui. E lembre-se, mesmo que tudo dê errado, há sempre uma redenção. Valeu, falou e fui.